Direções a destinos desconfortáveis. Capítulo 8. Direcionados a lugares que nossa carne não aprova. Isabela sempre teve sua filha Joana por perto. Do nascimento até os 4 anos de idade, elas nunca se separaram por muito tempo. Contudo, o primeiro dia de aula chegou. Com o coração na mão, Isabela levou Joana até a professora. Quando percebeu que a mãe ia embora, Joana disparou a chorar e, em meio às lágrimas, ela dizia: "Mamãe, não me deixe, fique comigo." Ao ouvir a voz de sua filha e ver as suas lágrimas, Isabela também chorou. Porém, mesmo sentindo a dor da separação, Isabela sabia que a melhor coisa para sua filha era que ela estivesse em um tempo na escola. Afinal, isso a ajudaria a crescer. Para essa mãe, como para muitas outras mães, o crescimento é mais importante que o sofrimento. Deus nos deixa muitas vezes nas escolas da vida, mesmo diante de nossas lágrimas, pedidos e sofrimentos. Ele se interessa mais por nossa maturidade do que por nosso conforto. Embora nossa dor também doa nele, ele nos guia a lugares em que nossa carne não fica confortável, onde somos desafiados a ser filhos maduros e a sair da infância para a maturidade espiritual. Nos textos originais da Bíblia, existem pelo menos 2 palavras gregas distintas que foram traduzidas como filho para o português. Uma delas é teknon, usada para descrever os bebês, os filhos que acabaram de nascer e aqueles que ainda estão na infância. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. A palavra usada nesse texto é teknon, para indicar que assim que nascemos de novo, ainda como bebês espirituais, já recebemos o direito de ser filhos de Deus. A partir do momento que recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, tornamo-nos filhos de Deus, mas ainda precisamos amadurecer como filhos. A outra palavra para filho em grego é ruios, usada para indicar alguém que é reconhecido como filho que apresenta as características de seus pais. É usada para descrever filhos maduros que cresceram e andam com suas próprias pernas. Filhos que podem representar seus pais por já conhecerem o coração destes, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. A palavra para filho nesse texto é ruios, indica que os filhos maduros conseguem perceber a direção divina por meio do Espírito Santo, que mora dentro deles. Os filhos que cresceram conseguem entender o que receberam e andam apoiados nisso. Entenda que ambos são filhos, são amados e não há diferença de importância entre eles. O que existe é a diferença de maturidade. Quanto mais percebemos as direções do Espírito Santo e as obedecemos, mais saímos da fase de meninos, teknon, para sermos maduros, ruios. Nesse caminho de crescimento, muitas vezes Deus nos guiará a lugares desconfortáveis para a nossa carne. E assim como a Isabela da nossa história, Deus nos levará às escolas para proporcionar o nosso crescimento espiritual. Por isso é fundamental olhar para a palavra e perceber os vários destinos desconfortáveis que o Espírito Santo pode nos dirigir. Deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4, verso 1. Não foi o diabo nem os seus demônios que levaram Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Antes desse momento, Jesus foi batizado no Jordão por João Batista. Nessa ocasião, o céu se rasgou sobre o Filho de Deus e ele ouviu uma declaração de amor do Pai que dizia: "Tu és meu Filho amado em quem tenho prazer." Uma das coisas que podemos aprender aqui é que o amor de Deus não nos impede de nos levar ao deserto. Ele é bom pastor, mas estará conosco nos vales da sombra da morte. Nunca diminua o amor de Deus por você pelo simples fato de estar no deserto. Na verdade, tal como a escola da pequena Joana, o deserto simboliza, além de adversidade, preparação e treinamento. Não é sem razão que Jesus ficou 40 dias no deserto. O número 40 na Bíblia costuma se associar com essa mesma ideia de preparação. Por 40 anos no deserto, Deus preparou o povo para entrar na terra prometida. Por 40 dias e 40 noites, Noé teve que esperar na arca a terra ficar pronta para que ele e a sua família pudessem sair. Por 40 dias, Jesus, após a sua ressurreição, ficou ensinando seus discípulos a fim de que estivessem prontos para o ministério.
O deserto não será sua morte, mas sim uma preparação para um novo tempo que Deus tem planejado para a sua vida. Após os 40 dias no deserto, Jesus viveu uma etapa sobrenatural do seu chamado. Contudo, o período de deserto também está associado à rotina, mesmice e escassez. Parece que andamos e andamos, mas continuamos a ver a mesma paisagem, o mesmo cenário. Temos o maná, mas ainda não temos uma terra que mana leite e mel. Nesse momento de escassez, Deus quer nos ensinar que Ele nos basta, que não precisamos fazer pedra virar pão para sermos filhos de Deus. No deserto, aprendemos a valorizar mais o que Ele diz e não o que nós fazemos. Às vezes, você faz tanta coisa na igreja que um dia Deus o dirige a largar tudo para estudar e buscar somente a Ele. Nesse momento, sua alma pode entrar num deserto, pois ela colocou toda a sua identidade no fazer e não no relacionamento com Deus. Muitos jovens recebem como direção ficar solteiro por um tempo. Eles veem tantos ao seu redor namorando enquanto enfrentam o deserto de estarem sozinhos, e nessa hora Deus pode dirigir esses jovens a quebrarem a idolatria do amor romântico e nos ensinar que a satisfação vem por estar somente com Ele. Não se preocupe se os elogios a seu respeito cessarem. Talvez você foi dirigido ao deserto para aprender que a opinião de Deus é mais importante que a aprovação dos homens. Todas as tentações do diabo no deserto eram para levar Jesus a depender de outras coisas que não fossem Deus. E todas as respostas de Jesus nos ensinam que Deus é suficiente. Apenas a voz de Deus é o meu alimento. Só o Pai eu devo adorar. Não preciso tentar a Deus para provar que sou filho. Quando você estiver sendo guiado por Deus ao deserto, tenha convicção em seu coração de que Ele é suficiente. Nínive. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas 1, verso 1 ao 3. Deus dirigiu Jonas para ir a Nínive, mas ele pegou o caminho contrário e tentou fugir da direção de Deus, pois os ninivitas eram conhecidos pela sua crueldade. Era um povo que tinha chegado a um nível pecaminoso tão grande que estava prestes a ser destruído como Sodoma e Gomorra. Como judeu e profeta nos tempos do Velho Testamento, o israelita não queria salvar o inimigo e sim destruí-lo. Esse desejo era tão forte que no final do livro de Jonas ficou irado com Deus pela sua misericórdia exercida. Contudo, quem conhece os corações é Deus, e como servos precisamos ir às pessoas que nossa carne não desejaria e abençoá-las. Devemos ter em mente que a nossa alma possui um senso de justiça diferente do divino. Nossa carne acredita que devemos amar e abençoar apenas quem merece. Para verificar se chegamos ao estágio de ruiós, devemos olhar para a forma como tratamos as pessoas difíceis. Jesus disse isso claramente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizei, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos ruiós do que vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Mateus, capítulo 5, verso 44 e 45. O amor aos inimigos faz com que sejamos ruiós do nosso Pai Celeste, que faz a misericórdia vir sobre justos e injustos, para parecermos com Ele. Não podemos tratar bem apenas aqueles que gostamos. Isso até os pagãos fazem. Sua carne não ficará confortável, mas ao obedecer você entenderá melhor o que significa graça. Sabemos a definição de graça na teoria, mas é quando estendemos a mão àqueles que não merecem que finalmente compreendemos de fato e na prática o significado de favor não merecido. Quem não abençoa o outro porque acha que ele não merece, não está andando debaixo da direção divina. José perdoou a traição dos seus irmãos. Davi não matou Saul, cuja queria matá-lo injustamente. Jesus chamou Judas de amigo. O mestre ordenou aos discípulos que pregassem para as pessoas que eles não gostavam, como os samaritanos. Não será fácil sair dessa zona de conforto, onde amamos apenas os agradáveis. Contudo, precisamos buscar a capacitação divina e obedecer. Conhecemos pessoas que foram guiadas para o ministério prisional, por se tratar de um povo considerado muitas vezes a escória da sociedade.
pois inclui quem foi assassino, ladrão, estuprador, etc. Essas pessoas fugiram da direção de Deus e acabaram sendo Jonas, que atraía tempestade para o barco de outros. Quando você foge do seu chamado, você acaba atrapalhando o chamado dos outros. Observe que Jonas não é um iniciante na fé, ele é um profeta. Títulos não significam maturidade. Infelizmente, vemos muitos líderes não obedecerem à direção de amar aqueles que ninguém amam. Anda baseado em suas próprias ideias de ministério. Chegou o tempo de uma geração de ruiós se levantar, homens e mulheres que não vão aonde querem, mas sim aonde Deus manda. Além da lógica. Homens corrompidos por toda parte, o mal sendo propagado por toda a terra. Não só a ação era como má, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Gênesis capítulo 6, verso 5. Nesse cenário, Deus manda um homem construir a arca que seria a salvação diante de uma grande chuva que assolaria toda a terra. Segundo as Escrituras, nunca havia chovido sobre a terra. Assim Deus direciona Noé a fazer algo aparentemente sem lógica. Já pensou gastar um tempo enorme na construção de um abrigo para se proteger de algo que você nunca viu? Sim, Deus dá direções que desafiam a lógica humana. Grito para derrubar muralha, uma queixada de jumento para matar mais de 1000 homens, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão. Quando se fala de milagres, você precisa escolher ou se apega à lógica humana ou experimenta o sobrenatural. Afinal, a lógica humana avalia apenas condições naturais a fim de tomar uma decisão. A lógica age como base no que se vê, nos recursos, na terra e na capacidade humana, ao passo que a fé toma decisões com base na direção de Deus. Se Noé fosse recorrer à lógica, ele poderia questionar o fato de que ninguém mais estava preparando a arca, apenas ele. Pode ser que Deus esteja lhe direcionando a viver uma vida totalmente voltada a Ele, uma vida de oração e de busca. Talvez o nível de dedicação exigido seja tão grande que aos seus olhos ou de qualquer outra pessoa não tenha lógica. Parece que não tem necessidade de tudo isso, mas é porque Deus conhece o seu futuro e sabe que aquilo que Ele está lhe pedindo vai ajudar você a sobreviver. Às vezes Deus exige algo de você que não exige de outros, porque é a sua vida que será a arca para a salvação de muitos. A lógica divina se baseia no que Ele vê, não no que nós vemos. Todavia, não nos entenda mal, a lógica e a razão têm o seu papel na vida cristã. Deus nos fez assim, seres racionais, capazes de refletir e tomar boas decisões. Contudo, precisamos entender que a lógica deve se render ao que Deus diz. Se queremos andar com Deus e viver milagres em nossa caminhada cristã, precisamos sempre submeter a nossa lógica à obediência a Deus. Talvez você seja muito tímido, mas Deus o chama para estudar a palavra, pois Ele quer que você pregue para multidões. Ou quem sabe você se sinta direcionado a estudar um idioma sem entender o porquê. Talvez Ele o chame para dar um passo financeiro sem precedentes. Se é Deus, simplesmente vá, pois andar sobre as águas nunca fará sentido. As direções que Deus lhe dá podem não fazer sentido hoje, mas um dia a chuva virá. É incrível pensar que ele levou aproximadamente 100 anos para Noé construir a arca. Uma arca que depois de 40 dias e 40 noites seria simplesmente deixada de lado. O que foi construído com tanto esforço não tinha mais utilidade nessa nova etapa da vida de Noé e sua família. Pode não fazer sentido para sua cabeça, mas temos de aprender com Noé a abrir mão de estruturas que um dia nos foram úteis para então viver o que Deus tem para nós hoje. Confronto. Muitas pessoas se sentem mal por confrontar alguém que esteja errado. Não querem se indispor ou correr o risco de serem mal vistas. Querem ficar bem com todos. Muitas vezes jogam a sujeira debaixo do tapete para manter uma falsa aparência de paz na relação. Contudo, Deus não é omisso. Por isso, diversas vezes, Ele nos conduzirá a confrontar situações que estão erradas em nossas vidas, relacionamentos e até na vida de outros. Natã foi direcionado pelo Espírito a confrontar o pecado de adultério e assassinato de Davi, o rei da época. Se ele ficasse pensando em ser bem visto pelo rei e manter uma boa relação com o mesmo, talvez ele se calaria. Alguns, em prol de uma falsa sabedoria, têm sido covardes e omissos, e uma geração tem sido corrompida.
Muitos de nós têm sofrido nas relações sociais por não confrontarem o que precisa ser mudado. Sofremos hoje por coisas que foram alertadas por Deus ontem, mas não foram corrigidas. Patrões insatisfeitos que não corrigem os atrasos de seus funcionários e veem sua produção comprometida. Pais que não disciplinam seus filhos e hoje os veem sem compromissos com questões importantes. Maridos que não confrontam o autoritarismo da esposa e têm seus casamentos destruídos. Comportamentos não confrontados são comportamentos aceitos. O confronto pode não ser prazeroso para a nossa carne, pois ela tem o desejo de ser popular. E a correção nem sempre é bem recebida. O profeta João Batista, por exemplo, perdeu a sua cabeça por causa de Herodias, que não gostou da palavra corretiva. É verdade, nem sempre o corrigido dará a devida atenção à correção. Todavia, o compromisso de quem confronta é com o Deus da verdade e não com o pai da mentira. Uma falsa ideia que tem atrapalhado os crentes serem dirigidos por Deus no que diz a respeito à correção, a falsa ideia é achar que o amor não corrige, que amar é sempre sorrir e aplaudir tudo que o outro faz. No entanto, um dos selos do amor de Deus é a correção. O pai corrige o filho que ama. Hebreus capítulo 12, verso 6. Isso indica que a correção é sinal de amor, e quem não corrige o erro de uma pessoa só para não ficar mal com ela, na verdade, está sendo negligente e egoísta. Quer ficar bem com a pessoa, mas não quer o bem para a pessoa. Sempre desconfie de alguém que se diz amigo, mas nunca corrige, pois o amor se alegra com a verdade e não com a injustiça. 1 Coríntios capítulo 13, verso 6. Contudo, se Deus o dirigir a confrontar um erro, permita também que ele lhe mostre a forma e o momento certo de realizar o confronto. Muitos não são ouvidos porque não se atentam para a maneira de como falar. São grossos, levantam a voz e não demonstram amor ao falarem a verdade. Antes de dizer a verdade ao jovem rico, Jesus o amou. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Marcos capítulo 10, verso 21. Quem tem dificuldade de demonstrar amor, tem dificuldade de corrigir de forma amorosa. É o que acontece muitas vezes com as pessoas feridas emocionalmente. Elas não conseguem corrigir em amor, pois suas feridas distorcem o tom das suas palavras. Magoadas, elas acabam machucando ao invés de curar. É necessário que deixemos Deus nos curar para que nossas correções possuam um tom do amor. O profeta Natã, por sua vez, é exemplo de alguém que se atentou para a forma de corrigir. Ele pensou em história e levou Davi a refletir sobre a mesma, de modo que no fim o próprio rei condenou a si mesmo. Tudo foi feito em particular, de uma maneira discreta e específica. Seja sábio, espere a ocasião oportuna, primeiro demonstre amor pela pessoa, mas não seja omisso em corrigir. Espera. Quem gosta de esperar? Seriam os maridos esperando as esposas ficarem prontas para sair? Ou as crianças esperando as autorizações para brincar? Quem sabe, pessoas na fila de um banco? Vamos ser sinceros, esperar é extremamente desconfortável para a nossa carne. Queremos tudo para ontem, desde cumprimento de promessas até entregas de encomendas. Todavia, nossa pressa interna não altera o fato de que todos precisamos aprender a esperar. Muitas vezes, inclusive a falta de paciência pode ter consequências desastrosas. Antes de sair para a guerra e por meio de Samuel, Deus mandou Saul esperar para oferecer o sacrifício. Afinal, oferecer sacrifícios não era tarefa do rei. Contudo, ao olhar as circunstâncias à sua volta, Saul foi tomado de um imediatalismo e não soube esperar. Por conta disso, desobedeceu e viu seu reinado ser comprometido. 1 Samuel capítulo 13, verso 8 ao 14. O sacrifício era sagrado, a intenção de Saul era boa, mas o que era santo se tornou profano pela falta de espera. Coisas certas no tempo errado se tornam erradas. Nesse mesmo tempo, vemos que Samuel estava prestes a chegar. Ele estabeleceu um prazo de 7 dias e assim que chegou o limite do prazo, Saul ficou impaciente. Contudo, o 7º dia ainda não havia terminado. Muitas pessoas desistem de esperar quando a promessa está prestes a chegar.
Nossa espera mostra a nossa dependência do Senhor, enquanto que a impaciência mostra a nossa incredulidade. Quando cremos, esperamos, pois entendemos que a Deus sabe a hora exata de fazer. Podia parecer que o sonho de Deus dado a José estava demorando a se cumprir, mas ele estava trabalhando para que, na hora certa, não apenas a promessa a José se cumprisse, mas as nações da terra fossem abençoadas. Continue esperando, pois o que Deus tem de realizar em você também tocará a vida de pessoas ao seu redor. Enquanto nós esperamos, Deus está trabalhando. Na verdade, Deus só trabalha para aquele que nele espera, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, verso 4. Um dos motivos de Deus nos conduzir à sala de espera é que esperar irá desenvolver nosso caráter. A pressa é uma das marcas da imaturidade. Uma criança não sabe esperar. Todo o tempo ela quer sua vontade atendida e rápida. Ela não pensa no cansaço da mãe ou do pai. Ela não confia que os pais sabem a hora certa de dar o que ela quer. A imaturidade é egoísta e desconfiada. Por isso, impaciente, só os maduros sabem esperar. Assim, em vários momentos, Deus vai nos dirigir a esperar para que possamos amadurecer. Davi esperou por muitos anos até ser rei de Israel. José esperou e enfrentou vários processos até ver o sonho se cumprir. Jesus esperou até os 30 anos para exercer o seu chamado. O que você está deixando de viver por não saber esperar? Renúncia. A expressão abrir mão é comumente associada à perda e o ser humano não gosta de perder. Porém, precisamos nos dar conta de que a renúncia abre espaço para o novo. Nascemos perdendo o útero da mãe para ganhar uma nova vida. Abandonamos o leite materno para a comida sólida. Deixamos o conforto do lar dos nossos pais para termos o nosso próprio lar. Abrimos mão da nossa vida de solteiro para mergulharmos na vida de casado. Suas escolhas estão conectadas com as suas renúncias. Ao abrir seu guarda-roupa hoje, você escolheu uma roupa para vestir. Talvez não tenha percebido, mas ao fazer essa escolha, você renunciou às outras roupas. Isso porque não é possível fazer escolhas sem que haja renúncia. Não dá para escolher o sapato preto e ao mesmo tempo marrom para sair. Sua escolha requer a renúncia de algo. De fato, é exatamente para ter que renunciar que muitos têm dificuldade de escolher. Muitas pessoas deixam de escolher o melhor por estarem apegadas ao que devem renunciar. Às vezes, ficamos tanto tempo presos ao que devemos renunciar que Deus precisa usar um até quando para nos despertar. Essa expressão, quando usada, denota que já excedemos o tempo de determinada prática. Nossa mãe dizia: até quando você vai jogar videogame? Indicando que não era mais para jogar. Foi dessa forma que Deus chamou a atenção do profeta Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. Deus havia levantado Saul, mas o rejeitou de sua desobediência. Todavia, Samuel ainda estava apegado a Saul. Estava triste com dó do mesmo. Samuel já tinha visto as coisas terríveis que Saul tinha feito, já sabia que Deus o havia rejeitado, mas continuava a chorar por causa dele. Era um novo tempo, tempo de Davi, mas Samuel estava preso no tempo de Saul. Enquanto não abrirmos mão de Saul, Davis não serão levantados. Até quando você vai ficar nesse relacionamento, visto que Deus mandou deixá-lo? Até quando vai continuar nesse emprego, sendo que Deus tem um chamado para a sua vida? Até quando vai ficar chorando pelo passado, quando o Senhor tem um novo futuro para você? Até quando vai ficar grudado nessa estratégia que um dia foi boa, mas atualmente Deus não aprova mais? Até quando? Direções divinas para abrir mão de algo são sempre dolorosas, mas elas acabam doendo muito mais quando não vislumbramos o futuro que Deus nos reserva. Uma nova vida sempre vai precisar de renúncia da velha vida. Para nos amadurecer, Deus nos levará a destinos desconfortáveis, desertos, inimigos, além da lógica, confrontos, espera e renúncias. Isso faz parte da vida de um ruiós.
O filho maduro sempre tem em mente que a direção de Deus é a melhor decisão, que essa escola foi nosso maior presente e que ser guiado pelo Espírito é ser bem-sucedido na vida cristã.